Você acha que eu vou fazer isso no meu vídeo? Vou entrar cantando na chuva? 1, 2, 3, 3, 2, 1, não, nada a ver, não é isso aqui não. Seus lindos e suas lindas, tudo bem? Tô eu aqui de novo para mais um vídeo, continuando falando sobre trigonometria. Credo, coisa horrível. Então, não é tanto, vai. Trigonometria não é assim também. Poxa vida, dá um jeito aí com ela, né? Poxa vida, dá um... Mas... aquele recadinho básico de sempre, não esquece, deixa aquele joinha aqui embaixo, de novo, toda hora eu falo aquele embaixo, oh, meu Deus do céu. Aqui embaixo, faz aquela inscriçãozinha marota, papai, mamãe, pro Nemo, pra Dory, pro Toby, pro Scooby-Doo, sei lá, né, pra quem você quiser aí, ajuda o tio, tá? Lembrando, hashtag 1.000 do Jonas, quando chegar em 1.000, a gente vai fazer o sorteio da foto da... Nina, muito bem, é isso aí, a Nina vai aparecer aqui, ó, só ver quem é a Nina, ó, vai ter o sorteio da foto da Nina, e eu fico falando essas coisas, ela nem sabe que eu tô falando isso, ó, bom, deixa pra lá. Vamos lá, gente, vamos pra nossa aula de hoje. Hoje eu vou falar pra vocês sobre funções trigonométricas. Vamos lá. É difícil? Não, não é difícil. Por quê? O jeitão da função não muda. Tá? O desenho da função não muda. Existem algumas regras que acontecem, tá? Mas o desenho da função não muda. As características da função não mudam, tá bom? Então, quais são as funções trigonométricas que nós temos? Nós temos a função seno, a função cosseno e a função tangente, tá? Nessa primeira aula, eu vou falar só sobre a função seno e função cosseno. Vou deixar a função tangente para uma outra, tá? Vou fazer separado função tangente, porque ela tem outras características, mas a função seno e a função cosseno, elas são muito parecidas, tá bom? Então, olha só. Primeira coisa, quando nós falamos em função seno ou função cosseno, elas têm características que são importantes. Primeira coisa, tanto a função seno quanto a função cosseno, elas são periódicas. Ai, professora, o que significa ser periódica? Periódica significa o seguinte, que ela vai se repetir de tempos em tempos. Por que antigamente falava-se que você tinha uma tiragem periódica de um jornal, de uma revista? Porque de tempos em tempos sai essa revista, sai esse jornal. Por exemplo, o período de um jornal é diário, né? Todo dia sai o jornal, tá? Então, a função seno e a função cosseno são funções periódicas, ou seja, elas acontecem de tempo em tempo. A gente vai entender isso daqui a pouco. E o que mais? Tanto a função seno quanto a função cosseno são funções limitadas, tá? Ou seja, isso quer dizer o seguinte, ela tem um limite superior e tem um limite inferior. Isso quer dizer o quê? Que você tem uma faixa, tá? E nessa faixa, a função fica dentro dessa faixa, ela não vai ultrapassar, ela não vai passar dessa faixa. Então isso quer dizer que ela é limitada. Alguns livros até falam que ela é limitada superiormente e inferiormente, tá? Então você tem uma limitação superior e inferior, tá? Além disso, tem alguns livros que comentam isso. A função seno, ela é uma função ímpar. Nossa, professora, o que é função ímpar mesmo? Função ímpar é o seguinte, ó. Se você tem o f de x é menos f de menos x. Isso é função ímpar, tá? Depois eu vou gravar uma aula só explicando o que é função par e função ímpar, tá? E a função cosseno é uma função par. F de x é igual a f de menos x. Peraí, Jonas. Tá? Pode espirrar. Espirrar, não saiu. Achei! A Júlia quase espirrou aqui, gente. Tá? Então, olha só. A função seno é uma função ímpar e a função cosseno é uma função par, tá? Mas eu vou apagar isso aqui para a gente não atrapalhar, tá, nessa ideia. Depois eu vou gravar uma aula só explicando essa parte de função par e função ímpar, que isso aí é importante também, tá? Alguns exercícios pedem isso. Muito bem. Agora é que vem a parte que é mais
complicada, vamos dizer assim, que é a parte de construção de gráficos, entender o gráfico de uma função seno e uma função cosseno. Então vamos pensar o seguinte, ó, se você tem a função seno de x, assim, tá? Como que é o gráfico da função seno? Bom, então, ó, nós temos aqui os eixos cartesianos, né? O y e o x, tá? E aí o que acontece? Lembra do ciclo trigonométrico? Ó, vamos desenhar um ciclo aqui pequenininho, só para a gente ter uma base. Aqui é o seno, aqui é o cosseno. Lembra que o seno ele é limitado? Ele vai de -1 a 1? Então por isso que a gente fala que ele é limitado, tá? Então, ó, aqui 1, aqui -1 e 1. O maior valor que o seno assume é 1, o menor valor que ele assume é -1. E aqui no eixo x, quem vão aparecer? Vão aparecer esses pontos, ó, o 0, o π sobre 2, o π, 3π sobre 2 e o 2π. Então aqui o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π, tá? Então o gráfico da função seno, ela é assim, ó, o 0 tá no 0, o π sobre 2 tá no 1. Professor, como é que você sabe isso? Ué, olhando pro ciclo, né? Ó, o π sobre 2 tá aqui em cima, então o seno é 1. Aqui é o π, que é o 180, então o seno é 0. O 3π sobre 2, o 270, tá aqui embaixo. Então ele é aqui, ó, no -1. E aqui o 2π. O gráfico da função seno, portanto, fica assim. Agora meus dotes artísticos, olha lá. Ele vem aqui, ó. Depois ele desce. Aí ele desce mais um pouco e aí ele sobe. Então, olha lá, ó. Esse é o gráfico da função seno. Ficou bonitinho, Ju? Tá bonitinho? Tá bonitinho, né? Tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho. Ó. Percebe que ele faz um S? Não parece um S? Não é o S da Sadia, tá? Mas não parece um S? Né? Então, o gráfico da função seno, ele parece um S, né? Nós chamamos este gráfico... Não parece? Não? Parece bonito. Tá, parece um pouquinho, então tá bom. Foi aprovado pela Ju, então ela acha que parece, então parece, tá bom? Esse gráfico da função seno nós chamamos de senoide, tá? E agora eu vou aproveitar e já vou fazer aqui o do cosseno, só o gráfico inicial e depois a gente vai falar das mudanças que podem acontecer no seno e no cosseno, tá? Bom, então olha lá, ó, fazer o eixo aqui, o y e o x. Também ela é limitada, então você tem aqui o 1 e o -1. E os mesmos valores, o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π, certo? Só que agora é com relação ao cosseno. Então, ó, o cosseno de 0, lembrando, o maior valor de cosseno é 1, o menor é -1. Então, o cosseno de 0 é 1. O cosseno de π sobre 2 é 0. O cosseno de π, -1. O cosseno de 3π sobre 2, que está aqui, ó, leva no eixo do cosseno, dá 0. E o cosseno de 2π é 1. Então, ó, o gráfico do cosseno, ele é assim, ó, ele desce, tá vendo? Ele não desce reto, ele vai fazendo uma curva. Ele desce mais um pouco, aí ele começa a subir. Ele sobe. Tá? Então, o gráfico do cosseno é esse. Tá vendo que parece um C? Parece um C, Ju? Olha lá, ó. Parece um C. Se você virar de lado assim, parece. Né? Então, esse daqui é o gráfico que nós chamamos de cossenoide. Senoide do seno, cossenoide do cosseno, tá? Ô, professor, mas vem cá, tudo bem, eu entendi porque que ela é limitada. Mas por que ela é periódica? Pelo seguinte, na aula passada,
quando eu falei para vocês de ciclo trigonométrico, lembra que eu falei que a gente pode dar quantas voltas forem necessárias aqui no ciclo? A gente pode dar 1, 2, 3, 4, tanto no sentido horário quanto no anti-horário. Não é isso? Então, quando você vai no sentido anti-horário, você tem arcos positivos, sentido horário, arcos negativos. Isso quer dizer o seguinte, quando você dá uma volta, você tem esse gráfico. Se você der mais uma volta, o que vai acontecer com esse gráfico? Esse gráfico ele vai se repetir. Então, ele vai continuar aqui, ó. Tá? A cossenoide faz a mesma coisa, ó, ele vai fazer isso e tal. Então, por isso que a gente fala que esses gráficos eles são periódicos, quer dizer que de tempos em tempos, ou seja, de volta em volta, a volta tem quanto? 2π. Então, de 2π em 2π, esse gráfico vai se repetindo. Tudo bem? Por isso que ela é periódica, tá? Porém, esse daqui é o gráfico, deixa eu apagar isso aqui, ó. Esse é o gráfico do seno, tá? E o gráfico do cosseno de modo genérico, tá? Quando é só seno de x e só cosseno de x. Tudo bem? Tá. Porém, o que acontece? Aqui dentro dessas funções podem aparecer... Gente, a Nina acabou de chegar. Êêêê! Sabia que vai ter uma foto dela, né? Quando fizer 1000. Nina, você já separou sua foto? Não. Separa a sua foto, que eu já falei. Só quando fizer 1000, então, mas já tá em 500 quase, tá? Então a Nina já está separando a foto dela e a Ju vai colocar agora de novo a foto da Nina aqui embaixo, ó. Tá? Só para vocês verem como que é. Ela não sabe o que a gente está colocando porque ela não é inscrita no meu canal, por isso que ela não sabe. Eu fui uma das primeiras a ser inscrita. Tá, vou fingir que acredito. Bom, vamos voltar aqui, ó. Então o que acontece? Essa função seno e essa função cosseno, elas podem ter modificações dentro dela. E aí o que vai acontecer com o gráfico vai ficar diferente. O que vocês precisam entender? Gente, agora é assim, ó. Entende isso, que essa parte ela é muito importante. Você pode mexer ou no x ou no y. Como assim, professor? Olha só, mexer no x é mexer aqui, ó. Mexer no y é mexer aqui fora, tá? Então vamos pensar da seguinte forma, mexeu dentro e mexeu fora, tá? Ó, guarda isso. Se você guardar isso, você vai ver que vai ficar fácil. Se você mexer dentro, ou seja, se você mexer aqui nesse negócio que tá no x, tudo que aparecer ali você vai fazer o inverso. Pera que eu vou explicar, tá? E se você mexer fora, tudo que você fizer, você mantém do mesmo jeito. Então, mexeu dentro, inverte, mexeu fora, mantém. Como assim? Isso com relação ao gráfico, tá? Vamos lá, ó. Deixa eu explicar para vocês. O que é esse negócio de mexeu dentro e mexeu fora, tá? Ó, vamos supor que o exercício peça para a gente construir este gráfico aqui, ó. Seno de 2x. E um outro, vou fazer aqui embaixo, 2 seno de x. Tá vendo? Eles são bem parecidos, não são? Aqui está seno de 2x e aqui está 2 seno de x. Só que aqui nós estamos mexendo dentro e aqui nós estamos mexendo fora. Então o que vai acontecer? Tudo que acontecer dentro, a gente vai fazer o inverso. Como assim? Aqui, ele não está falando que é para nós multiplicarmos por 2? O x, vamos pensar lá no eixo, né? No nosso plano cartesiano. Aqui nós temos o y, aqui nós temos o x, e aqui os valores que aparecem, não é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π? Então, como eu estou multiplicando por 2, qual é a ideia que a gente tem? A gente pensa assim, ó, se eu estou multiplicando por 2, eu vou multiplicar todo mundo aqui por 2. Então, seria 0, π sobre 2 vezes 2, π vezes 2, assim por diante. Não, a gente vai fazer o inverso. Ao invés de multiplicar, nós vamos dividir. Dividir por quanto? Por 2. Então, o que vai acontecer? Esse cara que era o π sobre 2, na verdade ele não vai ser π sobre 2, ele vai ser π sobre 4. Eu vou dividir por 2.
tá? O cara que era o π, que era o segundo, agora ele vai ser o quê? Π sobre 2, tá? O terceiro, que era o 3π sobre 2, eu vou dividir por 2, então vai ficar 3π sobre 4. E o 2π, que era o último, vou dividir por 2, vai ficar só π. Ô professor, então pera um pouquinho. Deixa eu só entender uma coisa. O gráfico, ele estava acontecendo de 0 até 2π. Agora ele vai acontecer de 0 a π? Isso. Quanto que eu estou diminuindo o gráfico? Pela metade. Tá? A ideia é essa. Os valores aqui não vão mudar, ó. Aqui vai continuar sendo 1 e aqui vai continuar sendo menos 1. Certo? Só que o que acontecia no π sobre 2 vai acontecer agora no π sobre 4. O que acontecia no π vai acontecer no π sobre 2. O que acontecia no 3π sobre 2 vai acontecer no 3π sobre 4. E o que acontecia no 2π vai acontecer no π. Então o gráfico vai fazer isso, ó. Se nós considerarmos o outro gráfico, o gráfico do seno normal, né? Só para ficar claro aqui, ó, vou pegar uma outra cor. Se a gente considerasse o gráfico do seno normal, não ia acontecer aqui no π sobre 2? E aqui no π? Olha como é que ia ficar, ó. Ele faz isso, ó. Tá vendo, ó? Então eu peguei aquele gráfico, né? Aqui ele continua, tá? Mas a ideia aqui, ó, que eu quero que vocês entendam. Aquilo que estava acontecendo no 2π, agora eu encurtei ele, né? Eu dei uma comprimida, ele passou para o π, tá? Então foi isso que aconteceu. Então, isso que eu quis dizer com mexeu dentro, você faz o inverso. Ô professor, então pera um pouquinho, então se aqui eu dividir por 2, na verdade o que estava acontecendo em 2π vai acontecer em 4π? Exatamente. Então, tem uma questão que é muito comum de aparecer, perguntar qual é o período da função. Como é que eu calculo o período de uma função? Vai ser sempre 2π dividido as fórmulas, né? Aí depende, tem lugar que coloca M, tem lugar que coloca K, tá? Não sei o que. Não importa, coloca uma letra, tá? O que é essa letra que aparece aqui? Eu vou colocar letra M, vai. O que é esse M? Quem é esse cara? Esse M é sempre o cara que multiplica o X. Tá? Então, nesse nosso exemplo, o período seria 2π dividido por 2, porque quem está multiplicando é só quem multiplica o x, tá? Quem está multiplicando o x é 2, 2π dividido por 2, então o período é π. Ou seja, de π em π vai repetir, né? Entendeu, Nina? De π em π, pi. Tá, deixa eu falar. Ó, então de π em π vai repetir esse gráfico. Tudo bem? Agora, quando é aqui é o contrário. O que vai acontecer? Eu estou multiplicando a função por 2, tá? Olha o que está acontecendo. A função ela não ia de menos 1 até 1? O que está acontecendo agora? Quando é fora, eu estou mexendo no y. Então, o que estava acontecendo de 1 entre 1 e menos 1, agora vai acontecer entre 2 e menos 2. Então, aqui a gente mantém o que acontece, ó. Então o gráfico vai ficar assim, ó. 1. Deixa eu aumentar um pouquinho. 2. Aqui, menos 1, menos 2. Só que aqui dentro mexeu? Não. Então, aqui continua, ó. π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, olha lá, ó. Só que o que estava acontecendo no 1, agora vai acontecer no 2. O que estava acontecendo no menos 1, vai acontecer no menos 2. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando todos os valores de seno e multiplicando por 2. Então, o gráfico, ele faz isso daqui, ó. Olha lá, ó. Então, o que nós fizemos com esse gráfico? Meu Deus do céu, tentei arrumar e ficou uma lástima isso aqui, ó. Certo? Então, o que aconteceu com o gráfico foi isso, né? O gráfico estava acontecendo aqui, ó, entre menos 1 e 1. Ele vai acontecer agora, ó, entre menos 2 e 2. Tudo bem? É isso que acontece. Ô, professor, e pro cosseno é igual? É igualzinho.
tá? Não muda nada. Eu vou fazer só mais um exemplo, tá? Agora eu vou fazer de cosseno. Olha só. Mas o principal é isso, gente. Mexeu dentro, inverte, mexeu fora, mantém, tá? Se vocês lembrarem disso, vai ficar muito mais fácil, tá bom? A gente tem que pensar sempre desse jeito. Ó, vamos pensar nesse cara aqui, ó. 1 mais menos 2 cosseno de 4x. Nossa, professor, que coisa difícil. Ó, vamos pensar. O que vai acontecer? Vamos olhar para esse cara primeiro. Aqui não tá 4x? Eu tô mexendo dentro, não tô? Então, a ideia que a gente tem é multiplicar por 4. Na verdade, o que a gente vai fazer? Dividir por 4. Então, olha lá, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou colocar um eixo, certo? Depois a gente vai pensar no y. Vamos primeiro pensar no x. O que estava acontecendo no π sobre 2, ó, é π sobre 2. Vamos colocar os valores, ó. π, 3π sobre 2 e 2π. Eu vou pegar todos esses caras, eu tenho que dividir todos eles por 4. Tenho que fazer o oposto. Então, π sobre 2 vai virar π sobre 8. O π sobre 4. O 3π sobre 2, 3π sobre 8. E o 2π sobre 4, π sobre 2. Certo? Então, a gente já pode até falar o seguinte, que o período dessa função é 2π dividido por 4, que é π sobre 2. Ou seja, de π sobre 2 em π sobre 2 vai se repetir. Então, olha lá, ó. Aqui vai ficar, vamos colocar, π sobre 8, depois π sobre 4, 3π sobre 8 e π sobre 2. Muito bem. Agora, olha o que está acontecendo, gente. O valor do cosseno não era de menos 1 a 1? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Esse cara, que é o 0, cosseno de 0 é 1. Olha o que a gente está fazendo. A gente está multiplicando por menos 2. Então, ele vai no menos 2. Ô, professor, então, pera um pouquinho. Se eu estou multiplicando aqui, o gráfico vai fazer isso aqui, ó. E isso, ele vai, ó, espelhar, tá? Ele vai virar ao contrário. Então, o que estava acontecendo no 1 vai acontecer no menos 2. Então, aqui fica, ó, 1 menos 2. Né? Vamos colocar aqui o valor, ó, né? O 0. O 0 vai continuar no 0. Né? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Qual que é o cosseno de 0? Não é 1? Então, olha a conta que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer, ó. Pode fazer essas contas se vocês quiserem, facilita bastante, tá? Ó, a conta que eu tenho que fazer é 1 menos 2 vezes 1, tá? Porque o cosseno de 0 é 1. A gente pode fazer essas contas para saber onde vai bater. Então, aqui dá 1 menos 2, que dá menos 1. O do π sobre 2 dá no 0. Né? O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, fica 1 menos 2 vezes 0. Dá 1 também. O π sobre 4, que é o do π. O do π é onde? Lá embaixo, né? No menos 1. Então, fica 1 menos 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais 1, 3. Então, ó, vamos nesse cara aqui, ó. O 3π sobre 2. O 3π sobre 2 é no 0. Né? O 3π sobre 2 está aqui embaixo, então o cosseno é 0. 1 menos 2 vezes 0, 1. E o 2π, ele é lá em cima, de volta no 1. Né? Então, vai ficar 1 menos 2 vezes 1. 1 menos 2, menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, os valores. Certo? Então, ó, vai ser menos 1. 1 e o 3, que vai ter que ser lá em cima. 2, 3. 3 está aqui, ó. Vou colocar 1, 2 aqui. 1 menos 1. Certo? Então vai ficar assim, ó. Vamos colocar os valores? Então, o 0, ele vai aqui no menos 1. O π sobre 8 vai no 1. Π sobre 8 vai no 1. Aqui. O π sobre 4 vai lá em cima no 3. Nossa, professor, que gráfico estranho. É, mas a ideia é essa, ó. Esse daqui vai aqui e o π sobre 2 volta lá embaixo para o π
π menos 1. Então, olha lá, ó, o gráfico ele vai ficar assim, ó, sobe, faz a curvinha, faz a outra curvinha e desce. Olha lá, ó, se você prestar atenção, ele é o gráfico do cosseno que fazia isso, ó. O gráfico do cosseno é desse jeito, só que ele está invertido. E o que mais que aconteceu com ele? Ele também está comprimido. Quantas vezes? 4 vezes. Tudo bem? Gente, então, essa parte de função seno, função cosseno e tal, ela não é uma parte difícil. Só que tem muitos exercícios com análise de gráfico. Então, pensa nisso. Se você comprimiu, você mexeu no X. Se você esticou, você mexeu no X, tá? Mexeu no X, ó, no eixo X, tá? E aqui, ó, se você fizer isso, você está mexendo no Y. O que eu preciso lembrar? Se você mexeu no X, é sempre o contrário do que está falando. E se você mexer no Y, ou deslocar para cima e para baixo, ou esticar, comprimir, tudo, você está mexendo fora. Tudo bem? Bom, eu vou gravar depois então uma aula só para falar de função tangente, tá? Ela é um pouquinho diferente, continua valendo essas ideias de mexer no X, continua valendo, tá? Só que o gráfico dela é um pouquinho diferente. Tudo bem? Então tá, gente, é isso, tá? Os meus dotes de desenho estão meio ruins, né? Mas a ideia é essa, tá bom? Então, gente, obrigado. Não esquece, deixa aquele joinha aqui embaixo, faz aquela inscriçãozinha marota pro papai, pra mamãe, pro Nemo, pro Rei Leão, pro Simba, pro Mufasa. Bom, vocês entenderam, né? E é isso, gente, tá? Lembrando, hashtag 1.000 do Jonas, quando chegar em 1.000, vai ter o sorteio da foto da... Então tá, gente, obrigado, como eu sempre falo, matemática não é difícil, matemática é fácil e que a matemática esteja com vocês. Valeu!